começando mais um Benefício Prev, o podcast oficial do Patara Advogados, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o pente fino do INSS, que vai cortar aí milhares de benefícios, né, Arielle? Será que o seu será um deles? Tomara que não, mas se porventura você cair nesse pente fino, o que você tem que fazer? Fica com a gente até o final que você vai saber. Eu estou aqui com a doutora Arielle, advogada, sócia e coordenadora lá no Patara Advogados, para esclarecer de uma vez por todas sobre esse assunto aqui, o que você deve fazer, como que você deve se precaver, tem que tomar alguma atitude agora ou não? É isso que a gente vai saber, né, Arielle? Ei, pessoal, tudo bem? Como o Fred falou, né, vai iniciar agora em 2024 o pente fino do INSS, que é uma medida, né, para poder economizar mesmo, né, verificar, regularizar alguns benefícios que são pagos de forma indevida. Então, esse pente fino ele tem essa finalidade, verificar se tem algum benefício irregular e de quebra aí já conseguir também uma economia, né, para o governo com a irregularidade desses benefícios, com o corte dessa irregularidade. Para quem está em dúvida, assim, fala, mas por que é pente fino? Nunca ouvi esse termo, né? É um termo que está sendo falado aí há alguns anos já, né? O governo vem fazendo esse pente fino, com muita frequência. Uhum. Não é o primeiro e certamente não será o último, mas para quem está chegando agora, a grosso modo, né? Não tecnicamente falando, mas assim, como que ele entende? O que é um pente fino? Então, na verdade, é uma análise de possíveis fraudes, né? Exatamente, é uma análise generalizada aí que o INSS vai fazer para poder verificar vários benefícios, para ver se está irregular, para ver se mantém ainda os requisitos, que é o caso do BPC, né, que de 2 em 2 anos geralmente já acontece mesmo essa análise para ver se mantém o requisito, que não é um benefício vitalício, igual, né, o auxílio-doença. Então, realmente, é uma análise, eles já lançam aí... E o interessante disso é que o governo ele já tem uma estimativa de valor, né, para economizar. Qual que é a estimativa atual? São 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais, pessoal. Então, assim, é algo... Eu entendo como sendo um pouco grave, por quê? O que acontece? E aqui não entrando em política, isso vem em vários governos, né? Governo A, governo B, não é essa a pauta aqui, mas sim como é feita essa análise, né? Será que alguém recebe para achar essa possível fraude ou não? A gente não precisa aprofundar nesse tema, mas a gente vê no escritório com muita frequência, né, Arielle, pessoas que tiveram um benefício cortado de forma indevida. Exatamente. A gente vai falar sobre isso, né? Exatamente. No decorrer do podcast. E quais são, Arielle, os benefícios que entram no pente fino do INSS? Serão todos os benefícios nessa próxima leva? Olha, em 2024 eles vão iniciar com o BPC, o auxílio-doença da pessoa que recebe há mais de um ano. Então, a pessoa que recebe há menos de um ano, né, não vai entrar aí inicialmente. E o seguro-defeso, que é aquele benefício pago para os pescadores, né? Teve até um estudo do IBGE, onde foi apontado que tem mais benefícios do seguro-defeso concedido, pessoas recebendo, do que pescadores no Brasil declarado pelo IBGE. Mas é aí que tá, né? Então, isso já aponta uma irregularidade, por conta disso, eles vão fazer esse pente fino nesses benefícios também, para poder cortar alguns. Então, embora nos cause estranheza, né, essa questão do pente fino, como assim pretende economizar 10 bilhões de reais? Mas por quê? Por que esse número? Como chegaram nesse número? Mas a gente sabe que há sim, né, casos de fraudes, e aí esses casos, tudo bem, né? Esses casos merecem sim uma revisão, porque atrapalham inclusive pessoas que deveriam estar recebendo e não estão, né? Então, mas já tem uma data dele que o governo pretende começar esse... Olha, diz que iniciariam com o BPC em maio, né? Depois, junho, julho, seria uma data prevista para poder iniciar o auxílio-doença e depois... Maio agora de 2024. Então, para você que está nos assistindo, né? Esse podcast está sendo gravado em março de 2024, então... Mas ele nunca vai sair de pauta, porque o pente fino, ele vai continuar. O pente fino, ele só volta com mais força em determinadas épocas do ano, né? Então, é interessante que você, que é um beneficiário tanto de um benefício assistencial quanto previdenciário,
que você fique por dentro, né, dessa questão do pente fino. E eles separam isso por épocas até para poder não lotar a agência, para conseguir, né, ir resolvendo isso aí com o tempo, porque a pessoa ela é convocada, então ela tem que ir na agência ou levar algum documento ou fazer alguma perícia, então eles separam por períodos para poder não haver, né, a superlotação aí nas agências. Tá. E como eu fico sabendo se o meu benefício caiu no pente fino, Arielle? Olha, a pessoa ela vai ser notificada pelo aquele aplicativo Meu INSS, ou ela vai receber uma carta na casa dela. Então, é muito importante que a pessoa ela mantenha os dados atualizados lá no cadastro do INSS, que é o aplicativo do Meu INSS. Atualizar telefone, endereço, né, os dependentes da família, direitinho se for o BPC, para poder ser notificado. Caso a pessoa não seja notificada por conta, né, dessa desatualização aí dos dados, ela vai ser notificada por edital. Aí corta mesmo. Então dificilmente a pessoa vai ficar sabendo. Ela vai descobrir só depois que o benefício for cortado. Então é importante que a pessoa, desde já, todo mundo que tem esse benefício, atualize suas informações aí no aplicativo do INSS para caso você caia no pente fino, você consiga receber a notificação. Tá, então só para ficar bem explicado aqui. Se a pessoa não tiver com os dados atualizados no sistema do INSS, o que pode acontecer? Ela pode ser notificada por edital, então ela vai ficar sabendo só depois que for cortado. Porque o procedimento correto é a pessoa ser notificada. Então, se ela for notificada, no caso do auxílio-doença, por exemplo, ela vai ser notificada para realizar uma nova perícia. Então, não é que vai te notificar e cortar o seu benefício, né? É um direito constitucional, a pessoa tem um direito aí de defesa, de tentar esclarecer tudo, né, que o INSS está alegando para depois vir o corte. Porém, se você não for notificado, né, por uma negligência sua, que não atualizou esses dados no site do INSS, o benefício pode ser cortado porque o INSS não conseguiu regularizar ou te deu um prazo e você não ficou sabendo. Então, por conta disso, a pessoa, né, deve atualizar e se for notificada, ela vai ter, no caso do BPC, 30 dias para poder apresentar uma defesa, esclarecer o que for alegado. É importante que seja com um advogado especialista. Exatamente. Pessoal, senão você pode perder o momento, perder uma oportunidade de realmente ou deixar de ter seu benefício cortado ou até mesmo recuperar o seu benefício que pode ser que porventura, né, possa ser cortado aí. Essa é até uma dúvida que a gente recebeu muito lá no escritório, né, na semana passada, quando foi dada a notícia do pente fino. E se eu receber uma notificação, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? A pessoa realmente deve buscar o advogado, né, que conseguiu o seu benefício, ou o profissional, né, que já cuida do seu caso, ou buscar um especialista, nesse caso, que é muito importante, que vai saber lidar melhor com essa situação para ver o que pode ser feito para o seu benefício não chegar a ser cortado. Tá. A maior parte dos nossos clientes hoje são beneficiários do BPC. Isso. Tá? Então recebem BPC. Em relação ao BPC, o que o INSS vai analisar no pente fino? Olha, eles vão analisar principalmente o requisito de renda, porque, né, a partir do momento ali da concessão, a renda familiar ela pode alterar. Um membro pode ter um aumento ou começar a trabalhar de carteira assinada, então eles vão analisar se essa pessoa mantém o requisito ali da baixa renda. Entendi. Então, para isso é importante que a pessoa atualize lá o cadastro único, que também é um documento que eles fazem, esse cruzamento de dados. Um outro requisito, que esse cadastro único esteja atualizado a cada 2 anos, mesmo que não haja alteração. Você tem que atualizar essa entrevista, você tem que ir lá no CRAS e atualizar o seu cadastro mesmo, né, para estar lá a data de entrevista atualizado, porque o simples não atualização, mesmo que não haja nenhuma alteração na renda ou endereço, pode gerar no corte. A gente tem casos assim lá no escritório que cortaram pelo simples fato de não atualizar o cadastro único. Entendi. Então, quer dizer, se você que está nos assistindo ou nos escutando pelo Spotify, se você for notificado, a nossa sugestão é que você procure um advogado especialista no assunto para que ele possa te orientar da forma correta, tá bom? Porque às vezes a gente quer fazer uma economia, entre aspas, e assim, é bom que você fique sabendo que a maior parte dos advogados previdenciaristas não cobram para analisar se você tem direito ou não, então nem esse custo você vai ter. E é importante que você tenha esse acompanhamento para que seu benefício seja recebido de forma segura. Arielle, outra pergunta muito comum, se a pessoa for analisado o benefício dela ali, né? O INSS analisou o benefício dela no pente fino, e aí tem uma possível fraude, o INSS volta cobrando, né? Sim, volta cobrando que
entre aspas, recebeu indevidamente, né? Exatamente. Por isso é muito perigoso e é importante que você tenha, né, mais um motivo para você ter o acompanhamento de um advogado. Por exemplo, se você solicitou o benefício tentando ocultar alguma pessoa, alguma renda, às vezes você fez isso por conta própria, não teve a orientação, né, de um advogado, então durante esse procedimento aí, o INSS pode detectar Talvez uma isso. pessoa que, inclusive, poderia estar aparecendo. Isso, exatamente. Você consegue, com um advogado especialista, você pode conseguir esse benefício, talvez não administrativamente, ou seja, não no INSS, isso, mas judicialmente, né? Exatamente, por isso que é importante, o advogado ele vai ver qual que é a melhor situação para o seu caso. Às vezes na justiça você consegue, incluindo essa pessoa que você acha que você não poderia receber no INSS por conta dela. E você tem alguma dica para que a pessoa que está nos assistindo agora não tenha o benefício cortado? É justamente, né, manter esses dados atualizados e, se receber a notificação, buscar o advogado. Por quê? Se você tentar fazer essa defesa sozinho, pode ser que você deixe passar alguma coisa, ou perca o prazo, ou faça alguma coisa errada, que você realmente não consiga mostrar para o INSS o porquê você deve receber o benefício, porquê você está certo. Então, você pode gerar o corte do benefício por falta de defesa. Certo. Então, é importante que já procure o advogado a partir da notificação para tentar, né, realizar essa defesa da forma que você consiga manter, e não conseguindo manter, para o advogado analisar se realmente o INSS tinha razão ou não tinha razão. Se não tiver razão, a gente já entra direto com uma ação judicial. Então, imagine que eu fui convocado, tá, pelo INSS para comparecer numa perícia por causa do pente fino. Sim. O que eu devo levar nessa perícia médica? Se for a perícia médica, é importante que você atualize os seus laudos, leve os laudos médicos atualizados. E antes de ir nessa perícia, já contrata um advogado para ele poder analisar esses laudos. É muito comum, às vezes, a pessoa conseguir laudos com prazos determinados. Às vezes o médico consta 90 dias de afastamento. E dependendo do benefício, isso não é bom. Entendi. O BPC, por exemplo, a pessoa tem que ter uma incapacidade que vai durar no mínimo 2 anos. Então, uma sugestão seria até a pessoa procurar um médico antes dessa convocação. Isso. Pode ser que você não seja convocado, né? Mas pelo menos você já tem ali um documento hábil para, no caso de ser convocado, você já tem ali um documento, um laudo, né? Um relatório médico para poder apresentar em caso de convocação. E como a doutora Arielle falou aqui, é importante que você, antes de levar qualquer laudo, e desde que você de fato seja convocado, né, para comparecer na perícia ou tenha o seu benefício cortado, é importante que você tenha o acompanhamento, a ajuda de um especialista, justamente para entender se esse laudo de fato é bom ou não para o seu requerimento. Isso, né? Então, né, importante aí para quem recebe o auxílio-doença, já às vezes, né, pegando o gancho do Fred, já atualiza. Geralmente as pessoas têm consultas periódicas. Se você tem uma consulta aí agora, né, por esses dias, nesses meses, já pega esse laudo atualizado, os exames atualizados, receitas médicas também. E para quem recebe o BPC, já vai lá no seu cadastro único, já olha se ele foi realizada a atualização nos últimos 2 anos. Se não, já busca atualizar para poder adiantar também, facilitar e até mesmo evitar um corte do benefício. Tem uma dica que a gente sempre dava em palestras, que a gente vai rodando, né? Para fazer essas palestras informativas sobre benefícios previdenciários e tudo, e serve para isso também do pente fino. Você que ainda não recebe, ou você que recebe também o seu benefício, tenha sempre em mãos uma pastinha organizada, né? Isso com mesmo. laudos, para você que é segurado especial, por exemplo, uma pastinha, você compra produtos, insumos, por exemplo, adubo, essas coisas, guarda lá o comprovante de trabalho rural, e aí você tem na pastinha tudo organizado, porque quando você for pedir a sua aposentadoria ou ter um pedido revisado, você tem documentos. Importante separar também por ano, né? Nesse ano, 2023, todos os documentos separadinhos. Isso vai facilitar a análise do advogado, facilitar a análise do INSS, então é importante já ter essa organização para você não deixar passar nenhum documento aí que pode ser fundamental para a aposentadoria ou para o auxílio-doença. E é importante também não sofrer por antecipação, viu, pessoal? A gente está aqui alertando, obviamente, para que vocês fiquem atentos ao que está para acontecer, e esse pente fino, como eu falei no início desse podcast, ele é recorrente, né? Porém, não precisa sofrer por antecedência. Vou procurar um advogado para saber se o meu vai ser cortado. Pode ficar calmo, não é isso, tá? Então aqui a nossa orientação é: fique calmo, saiba que existe, esteja preparado caso tenha
seja notificado, você fique sabendo aqui o que você tem que fazer, tá? Mas não precisa sofrer. Isso de não vai ser a imediato não tem o que maioria. ser feito. A única coisa que pode ser feita é atualizar os seus dados, as suas informações no site do INSS, que é no aplicativo Meu INSS. É a única medida que pode ser tomada, né, inicialmente. Exatamente. Então, pessoal, siga o canal no YouTube, no Spotify, ative o sininho, né, para vocês receberem mais conteúdos como esse. Eu vou pedir para você encaminhe para todo mundo que vocês conhecem, encaminhe no grupo de vocês, nos grupos aí familiares, inclusive, porque isso pode ajudar alguém que está recebendo um benefício por incapacidade e que vai passar por isso para não sofrer, tá? Para não se preocupar tanto. Na verdade, tem solução, dá para a gente poder ajudar nisso aí. Para você receber mais conteúdos como esse, a gente precisa que você nos acompanhe, ative o sininho para as redes sociais, informar de novos conteúdos como esse. Obrigado, Arielle, pelo Tchauzinho, conteúdo. pessoal. Até a próxima. Tchau, até a próxima, pessoal.